Fala, meus queridos canadeiros, boa tarde, tudo bem? Vamos entrando todo mundo. Hoje é um assunto super especial para os que estão interessados em Toronto, para quem é da área de mídia, de gaming. Olha lá, I started a live video, Rafael, no Canadá. Sejam todos bem-vindos, já estou recebendo aqui todas as notificações. A Ju vai entrar aqui com a gente logo menos. Ju, faz a solicitação que a gente já começa, dando só uma introdução aqui. Telling everybody, por favor. Só dando uma introdução, sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar com a Ju, responsável pelo os programas do TFS, Toronto Film School, assim como a universidade. A gente vai entrar em detalhe. Oi, Ju, tudo bem? Olá, Rafael, tudo bom? Tudo ótimo, deixa só ajustar aqui a câmera. Seja bem-vinda. A galera já está entrando aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você por tirar um tempinho. Gente, e só perguntando aqui, ó, pra gente começar. Eu sempre gosto de começar as nossas lives perguntando onde que a galera está interessada. Tem alguém aqui interessado em Toronto ou na área de film production, de cinema, né? Na área de mídia? Vão me deixando aqui uns coraçõezinhos se vocês tiverem interesse na área de Toronto e nos programas relacionados mais à criatividade. Tem moda, tem um monte de opções. A gente vai cobrir um monte de coisa hoje, né, Ju? Isso, vamos cobrir todas as opções que tem no Toronto Film School, as opções que tem com a nossa parceira, que é a Yorkville. Vamos falar um pouquinho de tudo aí. Perfeito, então. Então, apresente-se. Então tá, ó, eu sou a Juliana, team lead aqui do Toronto Film School e do Yorkville University. Então, explicando um pouquinho, o Toronto Film School e Yorkville University são duas instituições juntas, a gente fala que elas são sister schools. Uhum. Então, a gente tem o lado que é o degree, que seria a universidade, e tem o lado que é o college, que é a parte do diploma, que é o Toronto Film School. Então, o Toronto Film School é muito mais do que só uma escola de cinema. Todo mundo pensa, Toronto Film School é só film school. Não, uhum. É muito mais do que isso. Então, hoje em dia, o nosso foco no Toronto Film School é para os alunos que têm interesse na área de atuação, na área de produção, de escrita de roteiros, na área de videogame, tanto para criar os games como para trabalhar na plataforma e voltado para a área do graphic design. Por causa do Covid, a gente deu uma parada agora, nesse momento, com os nossos cursos de fashion, porque tem que ser 100% no campus, então esses dois estão em hold por agora, mas os outros programas continuam a 1000%. E legal. Muita coisa acontecendo. Bacana. Então, assim, eu trabalho aqui nessa parte ajudando os alunos a ver qual é o melhor programa para eles, né? Perfeito. E para quem não sabe, gente, eu fui aluno do Toronto Film School. Eu morei em Toronto em 2017. E era um programa simplesmente incrível. O motivo que eu parei o curso foi porque eu tinha um cachorro pequenininho, que na verdade é um Newfoundland. É aquelas como é que fala? A raça gigante. E tava crescendo, acabou que eu tive que voltar para o Winnipeg. Mas a experiência que eu tive, que foram quase 6 meses de programa, foi simplesmente incrível. Inclusive, teve uma pessoa que me perguntou sobre o curso de atuação. Eu lembro que tinha uma sala, perto da minha sala, que tinha umas garotas que faziam atuação. Também é do TFS, não é? Isso, é também do TFS. Nós temos um curso de atuação que é Acting for Film, TV and Theater, então os alunos são preparados não só para ser atores, mas também a gente prepara o aluno na parte de produção, na parte de criação, de escrever os filmes, entender um pouquinho de tudo. E eu sei que você mostrou um dos nossos campos onde você estudou, aquele campus continua lá, mas a gente tem um novo campus que foi aberto no 460 na Yonge, é um campus enorme, ele tem 5 estúdios, tem muito mais do que tinha no outro, então assim, ele é enorme. E é um local onde os alunos, eles interagem entre si. A gente tem um estúdio também, que é onde os alunos de videogame usam os atores, que colocam aquelas bolinhas e faz toda aquela parte dos movimentos. Então, a gente tem tudo isso dentro dos nossos estúdios para os alunos. Sim. Só para a galera entender, TFS, Toronto Film School, é uma das maiores escolas conhecidas no Canadá. Então, assim, qualquer pessoa que esteja interessada aqui no Canadá, seja canadense ou aluno internacional, que esteja interessado em ser ator, que esteja interessado em design, em fashion, que esteja interessado em produção de filme,
aqui, na pesquisa que você faz no Google, TFS é uma das primeiras que aparece. Se não for a primeira, né, Ju? Porque, assim, é Isso. muito conhecido. E a indústria em Toronto é muito aquecida. Só precisa ter as conexões certas, né? Exatamente. Como você disse, assim, se você colocar no Google, vocês vão ver que o Toronto Film School foi ranking number one no Canadá, na melhor film school, e está entre as 10 melhores do mundo. Sim. Então, assim, a gente tem tudo o que precisa, e o networking, quem está nessa indústria sabe, é a coisa, assim, fundamental. E entrando nessa parte do networking, para quem está na área do cinema, conhece e assiste bastante Netflix, sim, o nosso presidente agora do Toronto Film School, ele já era o nosso embaixador há 7 anos, é o Andrew Barsley. O Andrew Barsley é o produtor do Schitt's Creek, ele tem a produtora dele aqui em Toronto, tem a produtora dele em Los Angeles, e ele traz todo esse conhecimento, esse networking para os alunos do Toronto Film School. Então, o importante é você vai estar conectado com gente que está ali, filmando, fazendo, sim, tá com um pezinho na indústria, e qualquer um que precisa de alguém, eles sempre referem os alunos do Toronto Film School. Então, essa oportunidade está sempre ali. Sim. Né? Gil, só pegando um gancho do que você falou sobre a questão de conexão, antes da gente entrar no sistemático mesmo, para explicar a galera como que funciona a dinâmica, gente, teve um evento, e olha que eu tava só há 4 meses e meio, 5 meses na escola, e teve um evento especificamente que a gente recebeu o convite para ir para uma conferência, era perto da CN Tower, onde tinha tudo que era equipamento de luz, de cabo. E era um evento que você entrava, era um galpão enorme de coisa. E aí tinha bebidas, tinha comidas, tudo muito chique. Parecia carpete vermelho, os negócios assim, tipo... Cara, de onde saiu isso? E a galera mó descolada, da área de cinema. E essa foi exatamente a oportunidade que você tem para começar a se conectar com outras pessoas. Importante lembrar que tudo que você faz em sala de aula, os professores estão de olho. Principalmente porque os professores, eu não sei em todos os outros cursos, mas no meu curso, todos os professores eram da indústria. Eles são profissionais, eles trabalhavam já com cinema, com produção, com atores famosos, com pessoas que, tipo assim, é com essas pessoas que você precisa se conectar, né, Ju? Então, assim, eu tive uma experiência em 6 meses, assim, menos de 6 meses, 4 meses e meio. Eu tive uma exposição sem nem pedir, assim, simplesmente um evento aconteceu, fui convidado, não precisava pagar. Quando eu me encontro, eu já me encontro numa situação onde tem vários atores, tem outros produtores, tem diretores ali, tudo tipo de hangout, tomando uma bebida, pegando uma comida, conversando sobre cinema, né? Muito, muito legal. E é tudo assim, num clima muito descontraído, muito tranquilo. Não é algo assim, você vai, aquela pessoa famosa. Não, é tudo tão comum, porque você tá no meio de todo mundo ali, que você olha e você vai realmente fazer o networking. Você vai conhecendo, você vai aprendendo, depois você tem aquele contato daquela pessoa. E isso acontece em todos os programas. A gente tem isso também no programa que é relacionado com games, com design. Os professores dos games, por exemplo, eles trabalham na Ubisoft, que é uma rede gigantesca de games, e eles trazem todo esse conhecimento e levam os alunos também para fazer esses eventos igual você fez no de produção de cinema. Então isso continua a mil no Toronto Film School, e que legal. É o que a gente tem, é o que a gente sempre fala, né? É muito bom. Ô, Ju, vamos entrar a gente vai falar um pouquinho sobre questão de currículo, sobre essas questões de conseguir um emprego posteriormente, mas vamos entrar na dinâmica da questão da escola em si. Vamos dizer que tem uma pessoa no Brasil, um estudante internacional, querendo vir para Toronto fazer algo relacionado na área. E aí, tipo, vai depender do que eles têm como experiência no Brasil. Eles precisam já ter uma formação de faculdade no Brasil. Eles podem ter simplesmente acabado o high school. Como que funciona a dinâmica de aceitação? Então, tem 2 cenários. O primeiro é assim, o aluno que quer vir direto para o Toronto Film School, eles querem entrar em um dos nossos programas. Sim. Não precisa ter nenhuma experiência, porque a gente ensina do 0 até o que a gente fala, 100%. O aluno vai aprender tudo que é importante. Não é só focado, se você vai fazer produção de cinema, não é só focado em produzir um filme, mas é entender qual é a sua posição de diretor, qual é a sua posição quando você está produzindo, você está montando um crew para trabalhar com você, ou você vai escrever, você vai trabalhar com as câmeras, tudo isso você vai passar passo a passo para entender. Então, os alunos não precisam ter uma experiência anterior. O que eles precisam ter é um nível de inglês, mas no Brasil, às vezes, nem todo mundo tem. Então, a gente tem um pathway que o aluno pode fazer também 3 meses, 6 meses, um nível de inglês e depois entrar para o programa. Bacana. Cada programa tem um portfólio específico, então a gente sempre entra em contato, explica como que é, nada que seja
uma coisa super Fora do difícil. A gente comum. manda todas as instruções, dá toda a ajuda, dá uma olhada antes de mandar para os diretores, tá tudo bem tranquilo. E tem que ter pelo menos concluído o high school. Então tem que ter o diploma do... agora me fugiu a palavra em português. Do ensino No médio. ensino médio. Concluído. E aí tem que ter a tradução desse currículo também em inglês. Então esses seriam os primeiros passos. Aham. E aí conecta com a gente, a pessoa vai ver se aquele curso é o melhor. Às vezes o aluno gosta de atuar, mas ao mesmo tempo ele quer fazer a parte de filme, não sabe qual programa fazer, então a gente ajuda a ver qual é a melhor opção para aquele aluno e como que ele vai se dar melhor. Agora vamos para outra opção. Vamos dizer que um aluno, uma pessoa já tem um diploma no Brasil, já estudou cinematografia ou já fez um curso de atuação e quer aprimorar e pegar todo esse conhecimento da indústria no Canadá. Aham. Como a gente tem a nossa sister school, que é a Yorkville, nós temos agora, é um dos programas assim únicos no Canadá e um dos, eu vou dizer que só tem mais 2 parecidos no mundo. Então a gente tem um bacharelado de artes na York University, só que ele é um bacharelado invertido. Então o aluno já vem com diploma e ele só faz a parte de business. Bacana. Mas como a gente entende que o artista, ele aprende de uma outra forma. Então, o que acontece? Eles não vão aprender igual um bacharelado normal, ficar lá assistindo aula, não. Sim. São projetos relacionados com o que eles podem fazer na indústria. Então, eles vão aplicar para grant. Então, tem no governo $150 mil para fazer o primeiro filme ou o primeiro game. Como que você faz essa aplicação? Isso que eles vão estudar no programa. Aham. Então, tem essas 2 opções para o aluno que quer se inserir nos estudos aqui no Canadá. Bacana, muito, muito legal. Ô, Ju, você falou sobre a questão de inglês, né? A realidade de muito brasileiro é que a gente falta o inglês, é fato. A gente aprende o The Books on the Table ali na escola, mas nunca parece ser o suficiente, né? Existe algum tipo de prova de assessment ou esse aluno ele tem que provar o IELTS ou o TOEFL? Quais são as provas de proficiência que vocês recebem como comprovação? A gente aceita o TOEFL, a gente aceita o IELTS. Agora, por causa dessa era do Covid, a gente está aceitando o Duolingo também. Bacana. Nós temos, dentro do departamento do Toronto Film School e da York University, a gente tem o nosso ESL, que então a gente faz uma provinha com o aluno, ele tem 2 níveis, mas caso ele precise fazer um período maior, mais longo para melhorar, nós temos parceria com todas as escolas, vamos dizer assim, mais famosas em Toronto. A gente tem as credenciais, então o aluno que termina o pathway deles podem entrar também no nosso Nossa, muito programa. bacana. Muito, muito legal, porque nem sempre as pessoas querem fazer o IELTS necessariamente, então só em fazer o pathway, né, que é o inglês para fins acadêmicos, numa das escolas parceiras, gente, é simplesmente incrível, é uma oportunidade que você nem sente que você está estudando para uma prova, porque é um programa de inglês normal, só que com fins mais acadêmicos, né? Te preparando justamente para ter uma educação mais concentrada para o lado de college. Ju, e outra coisa que eu ia perguntar, eu estava conversando com um dos seus colegas e falou que havia a possibilidade de você entrar como a TFS, né, para produção, e depois você merger para a universidade. E aí vai entrar em vários aspectos do PGWP. Muita gente me perguntando sobre o Toronto Film School é uma escola privada? Oferece PGWP? Hoje eu comentei bastante, peguei bastante nesse ponto. E para que as pessoas entendam a diferença de escola privada e escola pública, se PGWP, quais são as possibilidades, se a pessoa que estiver interessada em drama, em fashion, em cinema, o que essa pessoa tem como possibilidade indo para a TFS e possivelmente para Yorkville? Então, assim, a gente criou esse programa do bacharelado para ajudar os alunos que vêm para o Toronto Film School, porque nós somos um college privado. Então, assim, nós somos top, tudo que o aluno precisa saber, precisa se inserir na indústria, eles vão ter. Legal. Quando eles terminam o Toronto Film School, eles vão ter esse pathway para entrar na York University, então eles já vão ter uma parte que é necessária para ser completada, eles ganham esses transfer credits, e quando eles completam o degree, que seria 2 anos somente no bacharelado, eles vão estar aptos a aplicar até 3 anos de PGWP, que seria o Post Graduation Work Permit, que dá ao aluno para ele poder trabalhar aqui no Canadá legalmente depois. Então, ele tem essa parceria, ele tem essa possibilidade de começar o diploma dele, faz em 18 meses, depois mais 2 anos, completa o degree, então você vai ter um diploma, você vai ter um degree, vai estar com todo o networking, tanto da parte do Toronto Film School, quanto da parte da Yorkville, porque todos os professores dos dois... Imagina, e até 3 anos. Dos dois programas, todo mundo está trabalhando na indústria.
Então, não é porque é um bacharelado que a gente não tem o pessoal que está na indústria. Não, a gente tem o Adam Teel, que ele é um dos diretores do Writing for Film e é o diretor do BCA, do Bachelor of Creative Arts. Temos também, por exemplo, o Rolf Silva, ele é uma pessoa que trabalha no CNN, na BCC já faz 30 anos e ele tá trabalhando com a gente agora. Então, se você olhar para ele quando tiver uma open house ou aparecer no vídeo, você vai reconhecer porque a gente sempre vê ele em notícias. Ele encontrou com 2 papas. Então, assim, tem uma baita de uma experiência na indústria e traz tudo isso. Então, isso que é muito legal, sabe? Sim. Ju, o André acabou de mencionar aqui, ó, PGWP ou co-op. A gente tem o programa de co-op, oferece programa de... Não programa, né? Mas existe a questão da experiência antes de você acabar a universidade, ou de co-op de 4 meses, ou você acabou o curso corrido, aí você adquire o seu visto para estudos e já vai para a indústria? A gente não tem a parte de co-op, porque o nosso programa ele já é um programa voltado para desenvolver todas as habilidades que o aluno precisa para se inserir na indústria. Então, a gente tem o Pathway para a universidade, que vai dar direito ao aluno receber os 3 anos de PGWP, né? Do visto de trabalho. O que acontece é, durante o bacharelado, eles vão ter de 1 a 2 breaks, isso vai depender qual o curso que eles vão estar cursando anteriormente, com o que deixa os alunos a trabalharem 3 meses full time na indústria e depois voltar para os estudos. Só que o que é muito comum no Toronto Film School, você estava aqui, você estava falando um pouquinho da sua experiência, assim que você começa, você vai estar se relacionando com todo mundo da indústria e com todos os outros programas. Então, o aluno que está vindo, vamos dizer, fazer um curso de atuação, ele vai fazer uma parceria com o pessoal que está filmando, porque eles precisam de atores, vai fazer uma parceria com o pessoal que está fazendo o game, porque eles precisam da pessoa para falar os personagens, então essa fala vai ser feita também. Toda essa parceria acontece. Além de tudo isso, os alunos começam a ter oportunidades de trabalhar na indústria. Então, a gente tem alunos que começaram depois de 6 meses, depois de 1 ano no programa, começaram a fazer parcerias no Netflix. Então, a gente tem alunos que participaram, por exemplo, do Shape of Water, na parte de produção. A gente tem alunos que participaram no último, recentemente, filme que teve 1917, que ganhou o melhor Oscar na parte de produção. Os alunos trabalharam na produção do filme. Então, essa colaboração acontece. Por isso que a gente não tem o co-op, porque os alunos eles já saem preparados para trabalhar na indústria e eles não precisam nem fazer aquele testezinho que tem aqui no Canadá da Union, que você tem que fazer, ver se o aluno passa. Não, os alunos do Toronto Film School já têm todo esse conhecimento, não precisa fazer nenhum teste, nada, já estão aptos a começar a trabalhar. Legal. Aproveitando esse gancho de experiência, né? Eu lembro que em 2 meses de curso, a gente estava no estúdio, e aí, como eu falei anteriormente, né? Todos os professores, eles são da área, eles trabalham já na indústria, e teve uma hora que, acho que o professor, ele é muito seletivo, né? A Silvia é o nome dela, e ela pegou o nome de várias pessoas na sala de aula e pediu para que as pessoas saíssem da sala de aula. E eu fui uma dessas pessoas. A gente falou assim, será que a gente tá em trouble, né? O que tá acontecendo? Por que ela tá falando exatamente esses nomes? E quando ela nos chamou, isso, gente, assim, com 2, 3 meses de aula, quando a gente chegou do lado de fora, ela falou, olha, vocês até agora foram os alunos selecionados, que a gente vê um grande potencial, não desmerecendo o restante da turma, mas já tem um evento, já tem uma produção acontecendo nesse exato momento, e a gente gostaria de convidar vocês, porque a gente conseguiu ver skills específicos em cada um de vocês que iria contribuir muito para essa produção. Você acredita? Em 3 meses de aula. E aí você fica, cara, como parece que a escola começa a te empurrar para a indústria, assim, organicamente. É impressionante. É o que eu sempre falo. No Toronto Film School, os alunos eles fazem parte da comunidade. Então, você entrou no Toronto Film School, você está ali inserido no mercado, você está inserido de gente que trabalha na área. Sim. Isso acontece muito. Como aconteceu com você, a gente teve um dos nossos alunos que participava no curso de atuação, o Andrew Park. Para quem é viciado em Netflix e vê Netflix, tem uma série chamada Kim's Convenience. Um dos filhos que faz a atuação de um filho coreano, ele foi o nosso aluno do Toronto Film School. Ele ainda estava estudando quando ele foi mencionado para poder fazer o casting no Netflix, passou e trabalhou até a série terminar. Então, assim, isso acontece direto. A gente tem os alunos também no videogame, que eles começaram e aí tiveram a oportunidade de criar um game. No meio do programa, eles abriram uma empresa, se vocês colocarem no Google, Pixel by Pixel.
Hoje em dia, eles são number one na parte de streaming. Então, o game deles, assim, tá bombando. Então, tudo isso acontece. É o que você falou. Entrou, não tem como. escola. Todo mundo tem aqueles 30 segundos de fama. Isso acontece no Toronto Film School. Impressionante. Porque você já começa a se sentir imergido na experiência. Porque do momento em que você entra, eu lembro na front desk, o garoto que estava, tipo, na recepção, ele já era alguma coisa relacionado à escola, né? Ele já era relacionado à indústria. O que é maravilhoso, porque você já se sente parte. E já que a gente está falando sobre a questão de indústria, né? A localização da escola. A gente está com quantas localizações de Toronto Film School e depois a York University, a Yorkville? A gente tem atualmente 4 campos. Uhum. Então, são 3 campos bem no centro de Toronto. A gente tem agora 7 estúdios, sendo que um é de motion capture, que é o que os atores fazem os movimentos para o videogame. Nós temos um que é somente para o campus de fashion. Então, ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, para quem está em Toronto, né? Não é bem central, mas ele ainda é central. Uhum. Mas esses 4 campos ali são bem na onde acontece tudo ali, no Dundas Square, né? Onde é o ninho, assim, das filmagens. Então, a gente tem ali. A Yorkville, nós temos 2 campos. A gente tem o campo do bacharelado, é junto com o campo do Toronto Film School. Então, o curso acontece ali, porque todas as conexões, toda a parte de artes, é todo mundo envolvido junto. Então, acontece ali mesmo, no downtown. O outro campus, que a gente tem um curso mais voltado para a área de administração e de arquitetura, ele fica um pouquinho mais afastado do centro. Então, seriam 2 campos para Yorkville. A Yorkville a gente tem também em outras províncias. A gente tem em Vancouver e a gente tem em New Brunswick. Bacana. Só o Toronto Film School, que é mesmo em Toronto. Bacana, muito legal. Olha uma pergunta. Durante a pandemia, você percebeu um aumento de demanda por game e virtual developers? Você conseguiu... Uhum. Essa assim, é uma pergunta que a gente sempre recebe, tanto nisso quanto a parte de produção de cinema. Sim, teve um aumento gigantesco. Por quê? Mais pessoas em casa, muito mais produções acontecendo no Netflix. Mão de obra está assim, precisando demais. Então teve uma demanda gigantesca de alunos procurando tanto para a parte de cinema quanto para a parte de games. Muita gente jogando videogame, muitos games saindo. Então teve sim uma demanda gigantesca nesses programas. E nós, no Toronto Film School e na Yorkville, nós somos pioneiros na parte de online delivery. Então, a gente já está fazendo isso já faz 17 anos. Sim. Quando aconteceu o Covid, não foi nada novo. Toda a plataforma, tudo que precisa de ter para você ter um sucesso no curso online, a gente já tinha 17 anos. Então, foi algo assim muito tranquilo para nós. Então, os alunos, toda a parte de softwares, tudo que eles precisam fazer, que seria nos estúdios, no computador. Hoje a gente instala esses programas para os alunos e eles fazem no computador deles. É essa a única diferença. Então, o ensino continua sendo 100% igual era em sala de aula. A única diferença é no conforto da sua casa e se sentindo seguro, né? Maravilhoso, exatamente isso. E agora a gente já está com expectativas de começar a reabrir bordas, a receber estudantes. Como que está essa situação com a TFS? Tem uma previsão de quando que a gente vai começar a abrir as portas de novo para voltar à vida normal? Ou a gente ainda está playing by ear? Não, a gente tem sim. A gente tem a previsão de acordo com o que o governo está nos dizendo, né? Então a gente vai seguindo as normas. Até agora, o que foi nos passado é em outubro, porque o nosso intake é em outubro, sim. Então nós vamos estar voltando com aqueles cursos que precisam ter a parte presencial, que seria o de filmagem, que é o de film production, e o de atuação. Esses vão voltar 50% um campus, 50% online. Os outros programas ainda vão continuar online por enquanto nessa parte, legal. Mas a gente está tendo, vai fazer pelo menos com que uma classe aconteça no campus. Então tá todo um projeto agora, mas a gente está seguindo as normas do governo. Se falarem pode abrir 100%, a gente abre 100%, mas todo mundo tem que se sentir seguro e vai ter opção. Para aqueles que não quiserem voltar no momento, eles vão ter opção de continuar o ensino de casa. Legal, muito bom. Ju, como funciona a questão de você, em meados de graduação, a escola dá algum tipo de suporte para o estudante, embora tenha todo esse envolvimento com a indústria, o estudante recebe um apoio mais próximo de como produzir uma cavalera, como fazer um resumê, para ajudar na empregabilidade posteriormente? Como que funciona essa assistência com o estudante? Hoje em dia, a gente tem todo um departamento de Career Service, que na verdade acontece a partir do primeiro mês que o aluno está estudando. Então, no primeiro mês eles vão estar interagindo, vão entender como que funciona, vão ver todo o auxílio que eles têm. E a gente já tem, sim, um departamento que ajuda o aluno a entender como que é a indústria no Canadá,
aonde que você procura trabalho, como que você faz o seu resume, a sua cover letter, quais são os lugares que você vai estar aplicando, como que você vai, vamos dizer, se você é um ator, como que você vai fazer uma audition, como que você vai achar agências que vão te representar. Tudo isso tem já nessa parte desde o começo. Por quê? Os alunos podem trabalhar 20 horas por semana enquanto estudando nos programas. Sim. Então, o que a gente sempre fala, especialmente para aluno internacional? Primeiro mês, pega um trabalho de qualquer coisa, melhora o seu inglês, Sim. entende a cultura, começa a entender como que funciona a vida em Toronto, né? Sim. E aí você vai pegando networking, vai conhecendo pessoas e as oportunidades aparecem. Quando essas oportunidades aparecem, a gente tem todo um departamento para dar esse auxílio para os alunos. Bacana, muito bom. Quanto à questão... Deixa eu perguntar. Não recebi uma ligação? Não. Quanto à questão de assistência no inglês, vamos dizer que o estudante, por mais que ele tenha aprovado a proficiência, ele ainda tem algum tipo de dificuldade ali no caminho, na estrada, né? Eu lembro que tinha um curso específico que você poderia fazer de aula de inglês extra. Você lembra como que funciona? Se existe de fato esse serviço, inclusive? A gente tem todo um suporte, isso vai somente para os alunos internacionais. Então, vamos dizer, a gente tem um aluno do Brasil, e aí a pessoa tirou a nota para o IELTS, entrou, tem um assignment, não está com certeza se está fazendo certo, se tem preposição. A gente tem 2 departamentos. Esses alunos internacionais, eles podem, tem uma plataforma onde eles vão requisitar o serviço, então eles podem ali solicitar uma aula de tutoring, e aí eles vão ter uma aula com uma pessoa que vai explicar como que deve ser feito aquele specific assignments, as dúvidas na parte de gramática, de leitura, ou até treinar mesmo a apresentação em inglês. Legal. Fora isso, a gente tem uma outra parte na plataforma que o aluno ele pode sempre submeter partes do trabalho para ver se está certo gramática, se está certo os artigos, ver se o layout, como que tem que ser feito, está certo. Então a gente tem todo esse suporte para os alunos, tanto do Toronto Film School quanto para a York University. Bacana. Olha lá, a carga horária, quantos de aproximadamente? Os cursos do Toronto Film School são full-time, então varia de 20 a 25 horas semanais. Bacana. E aí isso, no Toronto Film School, a gente pensa assim, mais ou menos 4 a 5 vezes por semana, tendo aula mais ou menos 4 a 5 horas por dia. Na York University já é um pouquinho diferente, mesmo sendo a carga horária mesma de 20 a 25 horas, só são 3 dias por semana de aula. Bacana. Eu lembro que na minha época de aula, eu dormia, eu ia pra casa, dormia e tava dentro do estúdio. Pra mim parecia que eu tava, tipo, extremamente busy o tempo inteiro. E aí uma pergunta que muita gente me pergunta, né, por ser um full-time, demanda tempo para você fazer assignment, para você estudar. Eu lembro que tinha muita coisa que você tinha que aprender sobre a história do cinema, né? Sobre a história de produção de filme. Você acha que as pessoas, na maioria dos casos, eu não falo canadense necessariamente, mas eu falo mais questão de internacionais, né? Alunos internacionais. Como que você ouve dos estudantes a conciliação de estudo e trabalho durante esse período? Você acha que é importante que foque mesmo no estudo e se conecte com a indústria o quanto que pode? Ou você acha que dá para conciliar, sim, tendo um part-time job ali no meio tempo? Isso depende muito, assim, do como que é a questão de estudo do aluno, como que é a disciplina dele, né? Então, se você consegue fazer os seus assignments, vamos dizer, em 10 horas, sem estar em sala de aula, se você precisa de mais tempo, porque na minha experiência, então eu tenho alunos que vem do mundo inteiro, vem do Brasil, vem da Europa, vem da Índia, vem dos Estados Unidos, da Austrália, tudo quanto é lugar. Eu sempre encontro com eles e eles estão trabalhando, eles estão fazendo os assignments. Geralmente os assignments são mais pesados no fim de semana. Então a gente vê na sexta-feira todo mundo pegando câmera, os alunos de videogame, tá todo mundo lá no estúdio, decidindo o que eles vão fazer. Fim de semana eles estão lá trabalhando em cima do game, ou então estão trabalhando nos design. Isso acontece mais no fim de semana. Durante a semana, como eles podem trabalhar 20 horas, geralmente o que acontece que eu vejo é no meio das aulas, então eles têm aula de manhã e depois vai ter aula só no fim da tarde, eles sempre trabalham naquele horário, porque eles não focam naquele momento para fazer os assignments, eles deixam para fazer mais no fim de semana. Então, eu acho que eu nunca tive um aluno que veio, que eu tenha conhecido, que nunca trabalhou. Todos os alunos internacionais que eu tive contato, sempre trabalharam, seja na indústria ou não, e
eu nunca vi também, assim, na minha experiência de Toronto Film School, um aluno que não conseguisse passar no curso. Eu acho que todos os alunos que começaram, eu tive agora uma turma que Legal. graduou agora em março, foram cerca de 40 alunos, todos que eu conheci pessoalmente. Então, assim, eu acho que isso é muito relativo. Se a É pessoa muito bom. quiser, tem como. Se Sim. não precisar e quiser estudar mais, também tem como. Vai depender Depende de muito cada de um. cada pessoa, né? Um assunto. Eu pergunto isso É, porque todo mundo, não sei se é ansiedade, né, por querer saber, mas assim, todo mundo pergunta. Mas é tipo, é que nem a gente em São Paulo, cara. A gente tem pessoas que trabalham. O Fábio acordava 4 horas da manhã para fazer faculdade. Tipo, 6 horas da manhã ele ia pra net, ia trabalhar. Então, assim, depende muito de cada perfil, depende. Tem como generalizar e dizer assim, todo mundo consegue trabalhar ou ninguém consegue trabalhar, porque é muito pessoal, né? E a questão de matérias. A gente sabe que existe uma carga horária, existe uma timetable. Como que funciona? Muita gente me pergunta como que é a questão de matérias. É flexível? Você consegue reajustar matérias? Ou no Toronto Film School você tem uma carga horária, tem aquelas matérias certinhas, horários certinhos, você segue isso por 18 meses? Como que funciona a dinâmica de variar matérias ao longo do caminho? como no Toronto Film School, o programa é focado em desenvolver habilidades para o aluno, para quando ele termina o programa, ele está preparado para a indústria, ele não tem essa flexibilidade de dizer, eu quero fazer essa matéria, eu quero fazer isso. Os diretores do programa selecionam o que é necessário para desenvolver naquele específico programa as habilidades que o aluno precisa para ter sucesso e compreender todas as partes necessárias. Então, vamos dizer, começando no produção de cinema, vão ter cargas horárias ali que talvez o aluno ache que não seja importante, mas que no final faz todo um sentido daquele conteúdo. Então, tudo é interligado do começo ao fim para o aluno ter sucesso e conseguir fazer o melhor no programa. Legal. A gente tem um termo muito famoso no Brasil que é trancar uma cadeira, trancar matéria, né? Vamos dizer que um estudante chegou no Canadá, começou o curso, mas por algum motivo se sentiu muito sobrecarregado. Existe a possibilidade desse estudante tirar um break e depois dar continuidade? Ou uma vez iniciado o programa, essa pessoa tem que seguir até o término dele? Existe essa possibilidade, porém a gente não recomenda e não é algo assim que a gente vê frequentemente acontecendo. Acontece em casos extremos, eles podem sim, podem tirar 3 meses de break se for necessário, mas tem várias coisas que entram aqui em questão que é importante. Então, o aluno internacional, para manter o visto dele de estudante, ele tem que estar estudando 20 a 25 horas por semana, tem que estar ali com certas cadeiras estudando todos os dias, então isso é uma coisa importante. Se ele tem um break, também aquele break, ele tem que levar em consideração o tempo que ele vai ficar, então toda essa outra parte que é importante também levar em consideração, mas eles podem sim, podem tirar 3 meses se for necessário. E o programa é um programa condensado, então são 18 meses que eles começam do começo ao fim, não tem o summer break igual outros colleges têm, mas nós temos 2 semanas de intervalo entre início e o outro. Então, se ele começa, vamos dizer, agora em julho, nas 2 últimas semanas de setembro, ele vai ter um break até voltar a outubro. Legal. Bacana. E eu lembro muito bem dessas 2 semanas, que foi exatamente as 2 semanas, quando eu comecei em janeiro, né? E aí, mais ou menos, é o Reading Week, eu acho, que é as 2 primeiras semanas do início do ano, né? E eu utilizei as 2 semanas para ir para a Europa, porque eu estava a trabalho, e acabei que voltei. E foi, assim, exatamente o tempo necessário para dar um descanso e continuar o curso. Porque pode ser um pouco sobrecarregado, porque, como a gente sabe, é sobrecarregado, um college em si é sobrecarregado, e quando trata-se de aprender coisas em uma nova língua, fica ainda mais sobrecarregado. Mas a pessoa que está vindo para o Canadá, ela com certeza já está preparada para isso, né? Afinal de contas, é um projeto de vida. Exatamente. Quanto à questão de diversidade, eu ia comentar anteriormente que era impressionante. Existia uma sala na questão de produção de filme, por exemplo. Existia uma sala que, entre uma aula e outra, as pessoas ficavam ali como se fosse um lobby, que as pessoas se reúnem e conversam, inclusive, com pessoas de outros setores. É ali onde muitos dos meetings, né? Às vezes você está conversando sobre um projeto e você ouve uma pessoa que está na aula de atuação
mas está dentro da mesma sala. Você acaba se conectando com essa pessoa. E o que eu ia falar sobre a questão de diversidade é que a gente tinha pessoas da UK, eu tinha, se eu não me engano, 2 brasileiras na minha sala, a gente tinha pessoas da Argentina, tinha uma pessoa da Espanha, e eu ia perguntar com que frequência a gente recebe brasileiro na TFS? A gente tem, não vou dizer assim que é 50%, mas a gente tem sim, seria mais ou menos 10% dos alunos internacionais são brasileiros. Então, por turma, você vai encontrar pelo menos de 1 a 2 brasileiros. Uma coisa que a gente tenta fazer muito no Toronto Film School é o que a gente fala mingle, né? Então, a gente mistura as nacionalidades. Então, vamos dizer, a gente tem 5 chineses, tem 10 pessoas que vêm da América do Sul, misturado ali os países, aí tem mais 5 indianos, não vai colocar todo mundo junto. Sim. Então eles vão dividindo para ter essa interação e essa diversidade no programa. E uma coisa que é legal no Canadá, que eu acho assim, é fundamental, não importa se você tem um sotaque, não importa de onde você veio, todo mundo é bem visto. Legal. E tudo aqui é tratado com muito respeito. E no Toronto Film School, isso é uma das coisas que às vezes um aluno está fazendo um documentário e precisa de alguém que tem um sotaque mais carregado da América do Sul, eles vão procurar alguém que tenha aquele sotaque e aquilo vai te gerar uma oportunidade ainda na indústria. A gente teve um aluno que ele veio da Rússia e ele tinha um sotaque super carregado. E aí ele estava na aula de atuação, que tem uma parte que é para você reduzir o seu sotaque, e ele falou, não, eu quero aumentar o meu sotaque, porque eu quero usar isso em benefício. E não é que deu certo, ele ganhou, passou, né, numa das auditions que ele fez, e fez uma participação num filme onde precisava de uma pessoa que tivesse um sotaque carregado da Rússia. Então, isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu gosto muito de mencionar, porque às vezes, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e aí ele perguntou, tá, mas e o sotaque, se a gente vai... Eu falei, isso é ótimo, é no seu benefício, porque canadense fala uma língua só. Às vezes fala francês, mas você vindo é inglês e o português, é muito, muito bom. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de mencionar. Principalmente, eu lembro muito bem que, assim, o motivo pelo qual eu decidi ir para a produção de cinema é que no Brasil, quando eu era mais garoto, não sou tão novo, mas quando eu era mais novinho, eu era ator. E é uma das coisas que a gente... Será que travou um pouquinho? E é uma das coisas que a gente trabalha muito na atuação. É a questão de se modificar para cada personagem, né? Ju, eu acho que a sua internet travou. Será? Gente, vocês estão conseguindo ver a Ju ainda? Todo mundo aqui, acho... Andrew, is it still playing? Is it me talking? I'm talking? Ok. Ok, a Ju caiu. A Ju vai voltar aqui. Deixa eu ver aqui, ok. Tá, estou sozinho. A Ju possivelmente vai voltar aqui porque o dela caiu. A Ju aqui, ó. View request. Só nas conexões. Ju, seja bem-vinda. Não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso. Ok, estamos de volta. Tem uma desculpa para isso. Acho que Toronto está com ameaça de tornado em alguma área de Toronto. Vamos usar isso como desculpa. Tá ótimo, vamos usar então. Espero que não aconteça. Ô, Ju, eu estava falando justamente o motivo pelo qual eu decidi fazer Toronto Film School, né, fazer cinema, foi justamente por ter o background na área de atuação. Eu era ator no Brasil quando era mais novo, né? E a questão de se modificar o tempo inteiro para poder fazer um papel é super importante. E essa é a minha... Meio que você que respondeu, mas eu vou reformular e fazer a mesma pergunta para que as pessoas entendam bem isso, questão de sotaque. Quando você está vindo para esse tipo de indústria, o seu sotaque, ele pode ser um problema, principalmente se você estiver na área de atuação, ou esse não seria um problema necessariamente, mas seria legal que você conseguisse manusear os dois, com sotaque e não sotaque. Como que funcionaria isso? Na minha experiência, e assim, eu converso muito com o diretor do programa, né, com relação a isso, por causa de todos os alunos internacionais. Não seria um problema. A única coisa que é importante é o aluno conseguir se comunicar. Você se comunicando, passando a mensagem e entendendo a mensagem é o que importa. Então, todo mundo tem sotaque.
todos os imigrantes que tem aqui, não importa o tempo que você mora, ele pode diminuir um pouquinho, mas todo mundo tem. Sim. E depois de morar aqui tanto tempo, eu vejo que isso é uma coisa muito importante. As pessoas gostam de saber que você tem um sotaque. É a sua então, identidade, não faz diferença, não. Exatamente. E para as pessoas que estão com medo, né? Porque assim, muita gente, muitos atores devem estar nos assistindo, se não agora vai assistir posteriormente. Muitos atores, a gente tem essa preocupação com a dicção, a gente tem essa preocupação porque é a parte da comunicação. Mas eu quero dizer que, na minha época, mesmo fazendo produção de cinema, eu estava sendo treinado para ser um diretor, para ser um assistente, não necessariamente ator. Mesmo no meu curso, a gente tinha que fazer cenas. E é impressionante como que com a repetição do script, né, como você está lendo o tempo inteiro, por mais que o seu sotaque não seja perfeito canadense, devido à repetição, você acaba ouvindo você 1000 vezes, né? Ouvindo você mesmo falar e acaba melhorando. Então é tudo uma questão de prática. Exatamente. É prática, prática e prática. Quanto mais você treina, quanto mais você escreve, fala, participa, melhor fica. Bacana. Então não tem como. E você vai estar aqui no meio de todo mundo falando. Então não tem como não melhorar. A tendência é gigantesca. É só melhorar cada vez mais. Legal. Jo, muita gente preocupada, né? Muita gente fica nessa ansiedade de visto. E muita gente me perguntou, Rafa, na TFS, nas outras escolas em geral, mas no TFS, existe esse apoio? Existe alguém que tenha um planejamento de vir para o Canadá e precise de um auxílio com a questão de imigração? E como que funciona esse apoio em questão de renovar visto ou de mapear um processo no futuro? Sei lá, eu indico você fazer X de coisa ou ir para esse programa que vai te permitir fazer. Existe esse auxílio? O estudante vindo para a TFS, ele consegue encontrar esse serviço com vocês? Nós, dentro do nosso Admissions Group, a gente não tem uma pessoa, vamos dizer assim, focada na área de imigração, que vai dar toda essa alternativa para os alunos. Mas nós temos os nossos parceiros, que a gente trabalha junto, que a gente indica os alunos. Perfeito. Então, dependendo da situação, dependendo do que o aluno precisa, a gente tem os nossos parceiros, a gente encaminha, e aí eles têm todo o atendimento necessário. Que são profissionais de confiança. E aí, como a gente trabalha juntos, são de confiança, estão trabalhando com a gente há mais de 5 anos, tem outros que já estão há 15 anos. Então, assim, a gente indica, e aí, como nós temos essa parceria com eles, todas as informações que eles precisam, a gente passa, assim, no momento que eles precisam, o que o aluno necessitar, a gente vai estar aqui sempre dando acesso. Legal. Importante essa informação, Ju, porque, como você sabe, né, vir para o Canadá já é um projeto muito grande, mudar de vida. Às vezes as pessoas vêm com família e existe essa preocupação. Então, gente, não se preocupem que vindo para a TFS, vocês não vão ficar a ver navios, vocês não vão ficar desamparados. Não, se tiver alguma necessidade de auxílio de um profissional, de uma indicação, a TFS está aqui justamente para isso. Não só com o pessoal da indústria, mas com questão de imigração também, né? Isso já é parte da nossa indústria. Acaba que vira meio que nosso trabalho também de ficar ajudando um ao outro. Exatamente. E auxiliar. Ia fazer uma outra... Eu acho que foi isso. Eu ia perguntar sobre os programas especificamente. Assim, muita gente me perguntou o que eu estudei na época de cinema. Eu lembro especificamente que eu tinha a escrita de roteiro, eu tinha seleção de atores, a gente estudava bastante. Eu vou falar cinema porque é o que eu fazia, mas se a Ju, se tiver algumas especificações sobre os demais programas, a gente ainda tem mais alguns minutinhos para falar sobre isso. Para as pessoas que estão interessadas em produção de cinema, tem vários aspectos. Eu lembro que a edição de filme era bem pesado, assim, era bem forte. Eu lembro que a gente começava a aula às 8 horas da manhã e a gente já abria computador. No TFS, o que eu mais amava é que todos os maquinários, né, de trabalho era da Mac, então era já uma tecnologia que eu estava familiarizado. Então, eu não sei se a gente teria o Windows como opção, mas eu lembro que Mac era o iMac, bem específico, né? O iMac continua para a parte de cinema, o Windows fica mais para a parte de games. Legal. Aí entra mais na parte técnica, o porquê de cada um, né? Eu não vou entrar nisso agora. Não, aqui, não precisa. Assim. Quem é da área vai saber. Quem é da área vai saber. E o que você tinha falado é realmente isso. E assim, se a gente pegar e pensar um pouquinho no Toronto Film School, no produção de cinema. Então,
coisas importantes que o aluno precisa saber. Logo no primeiro, são divididos em 6 terms. Então, no primeiro term, os alunos vão aprender um pouquinho sobre a indústria, a parte de produção, a parte do cinema, a história, e começar a fazer o networking. Quando entra mais no segundo term, aí já começa a fazer videozinhos de 5, 10 minutos, começa a trabalhar em comercial, anúncios para, vamos dizer assim, para advertisement, e aí vai entrando um pouquinho dessa parte e começa a trabalhar na parte de scripts, entender como que se escreve um vídeo, como se escreve um filme, e o que vai ser o seu projeto final, o seu filme final. Sim. Quando entra no term 3, já na terceira parte, vai trabalhar no documentário. Aí começa a ter acesso com todos os tipos de câmeras que a gente tem nos estúdios. Como que faz um documentário? Aí cria, produz, seleciona as pessoas e já começa a ter o seu documentário. Legal. Quando chega no term 4, que seria no 4 term, você vai aprender a fazer como se faz assim, um Big Brother da vida, como que faz uma produção, né, de um reality TV show. Sim. E também vai colocar todo um package, todo um processo para você pedir que o seu filme, como se você estivesse vendendo essa sua ideia para a indústria. Então você vai vender essa ideia para os diretores do programa. Uhum. Se for aprovado, você vai fazer o seu filme. Se não for aprovado, vai trabalhar com outra pessoa. E aí, no quinto term, você vai fazer isso. Toda essa parte de filmagem, pegar o seu crew, ver onde que vai fazer, pegar as máquinas e trabalhar na edição do filme. O que vem depois, o tanto de dinheiro que você precisa para fazer. Claro, tudo é voltado para preparação do filme no college, mas todos os papéis, toda a parte de business que é trabalhada é realmente o que acontece na indústria. Então, o aluno vai tendo aquela experiência. Sim. No final, a gente tem o Toronto Film School Festival, como se fosse um Oscar. É o melhor, a gente passa no cinema. É o melhor. Muito animado com isso. E aí a gente passa todos os filmes, o melhor filme, os 3 melhores filmes ganham sim o award, tem todas aquelas taças bonitinhas do Toronto Film School, tem alunos que ganham medalhas, então tem várias coisas. E quem não ganha, ganha um porquê que você não ganhou, o que estava faltando no seu filme que é necessário. E aí, geralmente, os alunos trabalham naquilo e tentam vender essa ideia depois. Então, isso acontece nos cursos voltados para cinema. Então, atuação, escritura de filmes e o film production. No de videogame, o que é legal é, o videogame no primeiro term, os dois programas, eles são juntos. Então, quem às vezes acha que é mais voltado para a área de desenho, de artes, vai fazer o programa relacionado com a artes. O outro que tem mais essa parte de montar a plataforma, vai ficar nessa parte. Mas eles são juntos. Às vezes os alunos mudam, porque acham que, eu quero fazer desenho, mas não, acho que eu gosto mais da parte de plataforma, da matemática. Sim. E aí, quando começa no Term 2, eles começam já a montar. Então, quando começa a montar essa parte, o que acontece? Eles vão montar games como se fosse aquele Mario Bros. Bem antigo. Uhum. Que é mais um game em 2 dimensões, né? 2D, 3D. E aí, o que acontece? Os alunos da parte de artes fazem toda a textura, as cores, os personagens, toda aquela criação. E o pessoal do development é o que vai estar criando a plataforma. Então, tudo como tem que rodar o game, o outro pessoal vai criando. E aí eles vão colocando junto. Então, no segundo term, eles fazem esse game. No terceiro term, eles fazem games para poder rolar na plataforma online. Então, o mesmo game vai sendo aperfeiçoando, né? Depois ele vai rodar no celular, no quarto term. E o que acontece é, durante esses períodos, os alunos vendem essas ideias. E tudo que eles vendem, todo o direito autoral é do aluno. Qualquer programa do Toronto Film School, os alunos têm 100% de direito autorais de tudo que eles criam. Então, isso que é muito legal. E aí, no final, eles criam um game. E aí, o game que eles criam, eles podem vender ideia, eles podem melhorar, e depois ver o que eles vão fazer na indústria, mas é mais ou menos assim como fora isso, funciona entra o programa. Tudo para portfólio e já conta como experiência, galera. Tudo que você faz na faculdade, por ter essa interação direta com a indústria, por ter esse vai e vem, né? Tudo já começa a contar para o seu portfólio, tudo já está contando para o seu currículo. Ó, perguntaram aqui se a TFS tem programas que seja feito só aos finais de semana. Infelizmente não, porque como a gente prepara o aluno do 0 ao 100%, com todas as habilidades, é necessário estar no campus 100%. Então não tem somente no fim de semana. Legal, olha o Daniel falando, eu me formei em cinema no ano de 2011 aqui no Brasil, só pude produzir um documentário, mas por falta de incentivo abandonei o cinema. Que pena. Daniel, olha lá, TFS, se você tiver experiência, perfeito, mas também se não tivesse experiência não seria um problema. É uma ótima oportunidade para retomar, se for o caso. Eu adoraria voltar para o cinema, eu ainda considero a possibilidade, porque eu acho simplesmente incrível. Eu sempre trabalhei com
com a parte mais artística, né? E a questão de produção, para mim, sempre me fascinou muito. A questão de selecionar cast, de fazer roteiro, de entender localizações. A gente aprendia muito sobre budget. Quando a professora entrou na sala de aula, quebrando os números, eu falei assim, cara, é business, é trabalho, é negócio tipo super real, é muito indústria, é uma realidade muito, muito gostosa. E aí outra coisa que me perguntaram anteriormente, e eu lembro que para mim não foi requerido necessariamente, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Muita gente, entrando na questão de cinema, se questiona se é preciso ter equipamento top de linha para ser aceito na escola, como que funciona. Eu lembro que a gente tinha um lugar secreto maravilhoso, que você pegava tudo que era equipamento. Dá uma explanada nesse assunto, Ju, por favor. Não precisa ter nada. Agora, no momento do Covid, precisa ter só um celular com câmera, que aí todo o resto vai ser oferecido. E quando os alunos estão aqui, a gente tem 2 locais onde tem câmeras, luzes, tudo que vocês imaginem mais um pouco, tudo que Netflix usa, tudo que qualquer outra produtora usa, a gente tem no Toronto Film School. Vocês vão ter acesso a câmeras, por exemplo, que custa mais de 200, 300 mil dólares, quando você coloca todas as lentes, tudo que é necessário. Sim. Então não precisa comprar nada. O que a gente quer no Toronto Film School é que o aluno traga a vontade, aquela paixão que tem pelo programa. É só isso que a gente precisa, porque o resto a gente molda e traz, e o aluno vai ter tudo, não precisa de mais nada. É só essa vontade de querer aprender. Legal. Outra informação importante, eu vou conversando aqui e vou lembrando de informações específicas da minha época como estudante. Gente, você aprende de tudo, inclusive nome de cabo, nome de plug, nome de barra, tudo que está dentro do cinema. Aprende, inclusive, formas seguras de estar dentro do cinema, de um estúdio, como tape os cabos, né? Como grudar os cabos no chão, você aprende tudo. A importância de você estar numa escola que nem a TFS e se familiarizar é que, dependendo do país que você está, esses termos vão mudar de nome. E para que você tenha uma boa colocação no mercado, que você consiga se comunicar, porque muitas vezes no cinema a gente se comunica através de gestos mesmo em nomes muito específicos. E eu lembro que um dos meus professores falavam, aqui no Canadá tem nomes específicos para cada coisa dentro de um estúdio. Então, assim, importantíssimo que se você for dessa área, considerar o TFS como a sua possibilidade, porque não existe melhor escola para ter no seu currículo para entrar nessa indústria, né, Ju? Exatamente, você disse tudo. Deu um resumão. Olha só, eu sempre falo nas minhas lives, cara, quando o assunto é gostoso, quando o assunto é dinâmico, acaba rapidinho, a gente já tá quase 1 hora nessa live, você acredita? Não acredito. Olha só, você gostaria eu acho que eu cobri bastante coisa, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Tem alguma informação que a gente precise, antes da gente ir embora, que as pessoas precisem saber? Ou estamos... Eu acho que a gente tocou em tudo, em todas as partes, todos os aspectos, tudo que é importante para um aluno saber. E o que eu gosto muito de falar é assim, se você tem um sonho, se essa é o que você quer fazer, vale a pena. Sim. Faz um planejamento, vem, porque o retorno é muito importante e você vai ter o retorno aqui no Canadá. Eu não conheço ninguém que não veio, que estudou, que se dedicou e que hoje não foi assim, não conseguiu um trabalho ou não deu certo. Não existe essa possibilidade. Então Sim. Todo mundo que vem com a vontade de crescer e de querer tem possibilidade. Então, eu acho que fica aí a mensagem para quem quiser vir. A gente vai estar aqui, tem todo um departamento para ajudar em tudo. Ju, muitíssimo obrigado. Meus queridos canadeiros, lembrando mais uma vez que estamos à disposição. Se vocês tiverem perguntas posteriormente, me deixem na caixinha de perguntas que eu abri hoje. Se quiser uma coisa mais privada, me manda no inbox, no direct, que a gente está sempre à disposição. A gente tem um relacionamento com o pessoal da TFS muito próximo. Por eu já ter sido estudante, eu consigo explicar um pouco melhor, dependendo da sua área. Também, se não for uma coisa muito fácil de ter acesso à informação, né? A gente tem a Ju para entrar em contato, tem um pessoal da TFS. Então, muitíssimo obrigado, Ju. Muitíssimo obrigado a todo mundo que compareceu aqui. Se você perdeu essa live, não se preocupe. Se você chegou aqui no finalzinho, vai ficar salva. Volta lá no iniciozinho. Ju, grande beijo. Um ótimo final de semana. Grande beijo, obrigada aí. Prazerzão conversar contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.